Olá, alunos e alunas. Eu sou a professora Cibele de História. A gente está iniciando a aula 10 do 7º ano. Então, hoje, a gente vai relembrar um pouquinho o que a gente viu na aula anterior, que é referente às grandes navegações, e vamos iniciar um novo conteúdo, que é Renascimento e Humanismo. Como eu sempre digo, né, é importante que vocês tenham em mente qual é o objetivo da nossa aula de hoje. Então, vamos para o objetivo. Então aqui, objetivos da aula: explicar o significado da modernidade e de suas lógicas de inclusão e exclusão com base em uma concepção europeia. Identificar as principais características do humanismo e do renascimento e analisar os seus significados. Então a gente vai entender qual é a importância desse movimento artístico-cultural chamado renascimento e qual é a importância desse movimento artístico-cultural chamado humanismo. Então aqui, né, o Renascimento e o Humanismo foram movimentos culturais, literários, artísticos que se iniciaram em meados do século XIV. Né? Como vocês devem ter visto, né, nas mudanças da Europa medieval, várias coisas ocorreram entre o século XI e o século XIV. Novas técnicas de plantio, né, a população aumentou, a gente vai ter a Grande Peste ou a Peste Negra, né, a gente também vai ter a formação das primeiras monarquias nacionais, então a gente vai ter muita coisa acontecendo dentro dessa Europa. E essa muita coisa acontecendo vai levar também a uma revolução cultural, que seria o Renascimento e o Humanismo, que é a mudança de olhar do homem sobre a arte. Então aqui, né, que se iniciaram em meados do século XIV e que até os dias de hoje nos fascinam. Então o Renascimento ele acaba atraindo até hoje a atenção. Né? Quem nunca ouviu falar de Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, não tem até aquele desenho, aquele filme As Tartarugas Ninjas, que são lá os 4 irmãozinhos e cada um tem um nome de um artista do Renascimento? Então quer dizer, ainda suscita interesse até os dias de hoje. Então, de onde vem essa relação que nos atrai até hoje? Né? Por que o Renascimento atrai as pessoas? Nossa aula, a gente vai entender melhor essa relação entre passado e presente. O presente é o que a gente está vivendo agora, nesse exato momento. Tá? Então aqui eu coloquei para vocês, né, uma capa do gibi da Mônica, da Turma da Mônica, aonde tem Romeu e Julieta. Então aqui o Cebolinha como Romeu, a Mônica como Julieta. Então é um quadrinho bem atual, né? Quem nunca leu um gibizinho da Turma da Mônica? E no entanto, o Maurício de Souza, que é o criador dos personagens, fez uma relação com uma cena do Renascimento, de uma obra de Shakespeare, né, que é um artista renascentista, que é a obra Romeu e Julieta. Então, ó, eles foram criados por Maurício de Souza, um artista brasileiro, lido no mundo inteiro. Né? A história foi inspirada em Romeu e Julieta, escrita há muitos séculos atrás. Você sabe quem foi o seu autor? Né? Por que será que uma obra tão antiga como Romeu e Julieta continua a nos encantar até os dias de hoje? Porque esse romance, né, o suicídio, a dor, a paixão, a loucura ainda atraem as pessoas. Né? Você sabe quem foi o autor dessa história? Você sabe quem foi Shakespeare? Que período ele escreveu? Por que ele escreveu? Como eram as produções de teatro na época? Né? Que a gente tem que pensar que lá na passagem do período medieval para a Idade Moderna havia muita censura. Né? A igreja dominava todas as instâncias. Né? As questões religiosas eram muito fortes. Como é que poderia representar o amor, o beijo, né? Pegar na mão? Como é que era isso? Então a gente, né, vai ter uma noção de como isso ocorreu. Agora, relembrando, vamos lembrar um pouquinho o que a gente viu nas nossas aulas anteriores. Né? Então, nas aulas anteriores, a gente viu a chegada dos europeus ao Novo Mundo, que são as grandes navegações. A gente também viu que outros reinos se interessaram também pelas grandes navegações, como é o caso de Inglaterra, França, Holanda, né, que também vão se aventurar em mar aberto e buscar chegar no Novo Mundo. É claro que no princípio todos os países europeus vão dizer que estão saindo em busca das Índias, as famosas especiarias das Índias que a gente estudou nas aulas anteriores. Mas com a chegada de Cristóvão Colombo à América, isso vai atrair o interesse das nações europeias. Então outros reinos europeus também vão se interessar pelo Novo Mundo. Tá? Aqui o mapinha que a gente também viu nos slides das aulas anteriores, que mostra, né, a possessão dos países europeus no território americano, na América. Então a gente vai ter em verde territórios espanhóis, em verdinho mais claro, né, territórios reivindicados pela Espanha,
que pega até um trecho aqui do Brasil, né? Em roxo, territórios portugueses, aqui está o Brasil. Azul escuro, territórios franceses, que pega parte dos Estados Unidos e Canadá. Daí em vermelho, os territórios britânicos, né, que a gente viu lá a formação das 13 colônias e tal. Então, a gente tem ali uma configuração da América, tá? Em azul clarinho, territórios franceses reivindicados pelos britânicos. Por quê? Porque havia disputa entre as nações pelo Novo Mundo, tá? Em azul claro. E em marrom, os territórios russos, que seria hoje onde está localizado o Alasca. Então, até os russos também vão fazer as navegações. Então, todos os países europeus vão se interessar pelo Novo Mundo, que foi o que a gente viu nas aulas anteriores. Aqui, outro mapinha, né, que a gente viu várias vezes nas nossas aulas anteriores, que ele mostra, né, as expedições marítimas, a realizada por Vasco da Gama, Bartolomeu Dias, Cristóvão Colombo. Então, a gente vai ver ali nesse mapa claramente o pioneirismo português e espanhol, que a gente também estudou nas aulas anteriores. Então aqui vocês têm uma noção e estão relembrando comigo, né, o que a gente viu anteriormente. Porque às vezes o aluno não consegue guardar tudo na cabeça. Então a professora vai ajudar fazendo aí um remember para vocês, relembrando aí coisas que a gente já viu, tá? Então aqui, né, o que as grandes navegações possibilitaram para nós, né, e você enquanto aluno e aluna? As grandes navegações possibilitaram uma nova visão do mundo para os europeus, né, que se depararam com os povos originários, que são os povos indígenas que habitavam as Américas antes da chegada dos europeus, e o contrato entre eles, né, gerou um novo olhar. Tanto o olhar do colonizador, que é o europeu, quanto do colonizado, que são os povos originários, né? Então, se causou espanto de um lado, causou dos dois lados, um estranhamento, né? Um choque de culturas, cada um tentando entender o outro. Mas é claro que no caso dos povos originários, eles é que vão sofrer a consequência dessa colonização. Por quê? Porque eles acabam sendo dizimados, né? Porque como o europeu quer avançar no território, o que ele precisa? Expulsar quem está nesse território. E quem que está nesse território? Os povos originários. Então o conflito vai ser muito duro e triste para os povos originários. Na Europa, em meados do século XVI, já temos uma visão mais voltada para o antropocentrismo, né? Então, se a gente tinha o teocentrismo, Deus o centro de tudo, a gente vai começar a partir do final do século XIV, entrada do século XV, uma mudança de visão, aonde o homem é o centro, aonde o homem é responsável pelas suas ações, aonde a gente tem uma entrada maior do racionalismo, da razão, que é o que a gente conhece como renascimento, tá? Então, agora a gente vai para a primeira atividade do dia. Então, essa atividade é o quê? Vocês têm que ler as sentenças, ver qual é a verdadeira ou a falsa, colocar um F de falsa, um V de verdadeira, e a gente já volta com a correção dessa atividade.
Então, estamos de volta para a correção da nossa atividade, que qual que era a atividade que vocês tinham que fazer? Vocês tinham que descobrir se a sentença era falsa ou verdadeira. Então, vamos à atividade. A primeira sentença. Os reinos na Europa também realizaram as grandes navegações? Outros reinos também realizaram as grandes navegações. É verdadeira a sentença. A próxima sentença. A saída do europeu para o mar aberto não mudou sua visão de espaço geográfico? É falsa, né? Mudou sim, né? Foi aí que eles fizeram as cartas náuticas, mostrando e traçando novas rotas marítimas, e é claro que o europeu teve uma mudança do seu espaço geográfico, principalmente do espaço marítimo. Tá? Próxima sentença. No final do século XV e meados do século XVI, foi o momento em que os europeus construíram novas rotas marítimas? Verdadeiro. Foi o momento que eles construíram novas rotas marítimas e novas cartas náuticas. Próxima sentença. As grandes navegações não trouxeram nenhum benefício para o regime monárquico? É falso, né? Trouxe muito enriquecimento para as coroas europeias, principalmente para os dois países que foram pioneiros, né? Portugal e Espanha. Próxima sentença. As rotas marítimas e as cartas náuticas foram um dos grandes legados dos navegadores para a modernidade? Com certeza, né? As cartas náuticas são como as rotas terrestres, só que são rotas marítimas. Então, se tem uma carta náutica, o próximo navegador ele já sabe exatamente o caminho a seguir para chegar a determinado ponto. Então, ela facilita em muito a vida dos navegadores. Próxima sentença. As possessões europeias na América não mudaram a vida dos povos originários? Pelo contrário, né? Fizeram uma revolução na vida dos povos originários, que acabaram sendo dizimados durante o processo de colonização da América. Agora a gente vai para a nossa próxima atividade. Atividade 2. Como é que é a atividade 2 para você, aluno, aluna? Então, você vai ler as sentenças e vai dizer qual está correta. Então, a gente tem 3 afirmações erradas e uma apenas correta. Você marca o xizinho e a gente já volta na sequência com a correção. Então, a gente está de volta com a correção da atividade 2. Então, o que consistia a atividade 2? A atividade 2, vocês tinham que marcar a sentença correta, tá? E a resposta correta sobre as grandes navegações é a A. Com a saída dos outros países europeus para o mar aberto, temos uma mudança no mapa das possessões europeias na América, que é aquele mapa que eu mostrei no slide anterior para vocês, né? Que mostrava todas as possessões dentro da América. Então, se a gente tem num primeiro momento chegando Cristóvão Colombo à América e já tomando posse daquele território, na sequência a gente tem Pedro Álvares Cabral chegando aqui no território que hoje é o Brasil e tomando posse, a gente vai ter na sequência os outros países europeus fazendo o mesmo processo
de navegação, né? Buscando o novo mundo. Então, aqui agora a gente vai entrar na nossa aula propriamente dita de hoje, que é o contexto do Renascimento. Então, a gente vai entender melhor como foi esse movimento artístico-cultural que ocorreu na Europa, né, e se espalhou para o mundo inteiro. Inicialmente, o Renascimento ele surge na Itália, e da Itália ele se espalha para os outros países europeus. E a gente vai entender, né, por que a Itália é o centro desse Renascimento e por que ele toma conta de todos os outros países, né? Porque os artistas, os intelectuais da época se interessam por esse novo movimento cultural que se chama Renascimento. Então aqui a gente vai ver as transformações ocorridas na Europa entre o século XI e XIV, que eu falei lá no início da aula para vocês, que foram extremamente importantes para dar início ao chamado Renascimento, tá? O surgimento da classe burguesa, né, os burgos nas cidades italianas, esses burgos, né, onde se concentrava essas pessoas que eram voltadas para o comércio, acabam tomando e dominando a Europa inteira, as feiras medievais e tudo aquilo que vocês já viram, né? O renascimento comercial, através das feiras, principalmente na região de Flandres, na França, né? A gente também vai ter na Inglaterra, a gente também vai ter nas comunas italianas feiras muito importantes. Então a gente vai ver um renascimento comercial muito forte a partir do século XIII e XIV. Tá? As inovações técnicas no campo, né? A charrua, o arado puxado por boi, a rotação trienal de campos. Então tudo isso daí também é inovações tecnológicas em relação ao campo, que vai aumentar a produção de alimento, vai tornar o homem medieval muito mais bem nutrido, vai melhorar a taxa de natalidade, diminuir a taxa de mortalidade, só que lá na frente a gente tem uma inversão, né? A produção do campo não é tão grande quanto o crescimento populacional é. Então começa a ter o problema da fome e da miséria, que vai trazer a doença, principalmente a grande peste ou a peste negra, tá? Então aqui a gente tem então, quer dizer, uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E a gente também tem o êxodo rural, que é a saída do campo em direção às cidades. Né? Com quase ali o colapso, que a gente pode chamar, né, do colapso do que a gente conhece como feudalismo, as pessoas começam a abandonar os feudos e se dirigir às cidades em busca de emprego, melhores condições de vida, trabalhos melhores, né? Os senhores feudais vão perdendo o seu poder com o passar do tempo. Então tudo isso aí faz uma mudança na estrutura socioeconômica do período medieval para a entrada da Idade Moderna. Então aqui, ó, essas transformações elas vinham ocorrendo na Europa desde o século XI. Né? Então a partir do século XI a gente já tem o surgimento da classe burguesa e daí uma reformulação de pensamento. Se antes o homem medieval pensava em produzir apenas para sua subsistência, agora ele tem que produzir para vender, para se manter e para ter entrada de lucro. Então começa uma mudança também do pensamento, né, de gerar capital. Então a gente vai ter essa mudança aí também. Né? A Europa inspiraram-se em uma nova visão do mundo, da arte, do conhecimento e ao mesmo tempo criaram condições materiais para o surgimento do Renascimento. Por quê? Porque o homem percebe que não é Deus que está no centro, mas é o homem que é responsável pelos seus atos. Então começa a se ter também uma concepção de individualismo, que antes era o quê? Era coletivo. Era um pensamento coletivo, vamos fazer em prol do coletivo e não do individual. A questão da salvação. Né? Os franciscanos vão colocar pela primeira vez a questão da salvação individual. Cada um é responsável pela sua salvação. Você não tem que ir lá na igreja e pagar a igreja para salvar a sua alma. Você salva a sua alma com as suas ações diárias. Então também uma mudança de mentalidade. Né? Então a gente vai ter um movimento cultural intenso até o século XIV, nas cidades italianas, que se propaga por toda a Europa. Né? Então a gente vai ter aí cada vez mais uma mudança de pensamento. Então agora a gente tem aqui um texto de apoio, que eu vou ler junto com vocês, né, que é um texto de um historiador falando sobre essas questões do Renascimento, do surgimento desse novo movimento cultural, para que a gente entenda melhor como se deu isso e qual é a visão dos historiadores, né, contemporâneos sobre isso. Então vamos fazer a leitura juntos, tá? Então aqui, ó, vamos ler e refletir sobre o texto. Né? A história da cultura renascentista nos ilustra com clareza todo o processo de construção cultural do homem moderno e da sociedade contemporânea. Como eu disse, né, o homem vai mudando ao longo do tempo, principalmente a sua mentalidade. E mentalidade, você sabe que é um processo de longa duração de mudança.
Você não deixa de acreditar numa coisa do dia para a noite. Você não deixa de ter um preconceito do dia para a noite. É uma construção de mentalidade. E isso pode levar séculos. Pode ser que nessa geração a gente tenha um preconceito muito enraizado na nossa sociedade. E daqui a 2 séculos eles não existam mais. Por quê? Porque é um processo contínuo de mudança. Tá? Nele a gente já se manifestam já muito dinâmicos e predominantes, os germes do individualismo, que é uma das características do Renascimento, do racionalismo, né, você é mais racional, da ambição ilimitada, entrada e aparecimento de uma nova classe social, a burguesia, que, né, tem toda a sua circunscrição social voltada para o comércio e para o ganho e para o lucro e para o acúmulo de bens materiais e imateriais, né, típicos de comportamentos mais imperativos e representativos do nosso tempo. Shevchenko, Nicolau Shevchenko, que é um historiador muito conhecido, então ele está refletindo sobre o Renascimento. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de uma sociedade coletiva para uma sociedade individualista, que é o que a gente tem até os dias de hoje. Né? Como é a nossa sociedade hoje em dia? Individualista. Né? Você se preocupa muito mais com o seu bem-estar, com o seu crescimento, do que do coletivo. Então esse individualismo ele surge lá com o Renascimento e ele é reforçado com a entrada de um capitalismo industrial, por exemplo. Então a gente tem ainda mais as questões do individualismo na nossa sociedade, a ambição ilimitada, né? Não tem aquela coisa, você está com um Fusca, mas por que eu vou ter um Fusca se eu posso ter uma Lamborghini? Então cada vez você quer mais, cada vez você almeja mais. E essa ambição e esse querer mais é um pensamento que vai se alterando na passagem da Idade Média para a Idade Moderna e ele se torna totalmente, né, visível aos nossos olhos na idade contemporânea que a gente vive hoje. Então, o Renascimento ele vai dar bases para a nossa sociedade de hoje. Aqui a gente tem uma imagem, né, muito reconhecida e muito conhecida por todos os alunos, todo mundo já deve ter visto essa imagem, que é o de Leonardo da Vinci, né, que é o homem vitruviano. Né? Então aqui ele faz uma representação, né, o homem está dentro de uma circunferência com os braços abertos, como se ele alcançasse toda a dimensão da Terra, como o homem estivesse no centro de todo o movimento. E ele tenta passar essa imagem para a gente. Isso daqui é um esboço, né, que é um desenho que é encontrado em um dos diários de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, né, com certeza é um dos grandes nomes do Renascimento. Né? Então ele vai fazer esse esboço ou esse desenho no século XV. E até os dias de hoje, né, é uma representação que sempre nos suscita interesse e nos atrai a nossa atenção. Né? Esse homem nu, representado com os braços abertos no centro de um globo e pegando toda a dimensão. Essa é uma noção de um homem no centro da Terra. Né? Então é um rompimento com aquela tradição teocêntrica para uma tradição antropocêntrica. Né? O homem rege a sua vida, o homem é racional, o homem é individual. Né? Então vem todas essas questões à tona aí. Agora a gente vai para mais uma atividade. Essa atividade 3 é um pouquinho diferente das 2 anteriores que a gente fez. Por quê? Porque aqui vocês têm as 3 sentenças, as 3 questões. Vocês vão copiar no caderno essas 3 questões e já na sequência a gente vem para o texto, né, que eu também vou dar um tempinho para vocês lerem e daí vocês responderem. Então vocês copiem agora a questão e a gente já volta com o texto de apoio.
Então, vamos para a resolução da nossa atividade 3. Então, vocês copiaram a questão, vocês realizaram a leitura do texto e agora a gente vai responder as questões juntos, para aqueles que não responderam e aqueles que já responderam, façam a correção. Então, aqui, ó, segundo o texto, a quem se deve a ideia de que a Idade Média foi a Idade das Trevas? E o que explica isso? Então, aqui, essa ideia deve-se aos renascentistas, né? Porque os renascentistas, quando eles surgem, eles falam que eles querem romper com aquela tradição escura de textos muito religiosos, muito centrados em coisas que não trazem o crescimento do homem. Então eles querem romper com aquela tradição da pintura muito escura para colocar mais cores, mais expressões nas figuras representadas na pintura, né? A gente tem a obra do Dante Alighieri, que ele passa pelas fases, né, que é purgatório, né, o inferno e o céu. Então, tudo isso daí para mostrar que o homem está calcando degraus, o homem está crescendo, ele está rompendo com uma tradição obscura para uma nova tradição, tá? Que percebiam que a época vivida por eles como sendo de ruptura com a época anterior. Então é isso que explica, é a ruptura, né, de uma tradição medieval, né, para uma tradição moderna. Só que hoje a gente sabe que essa idade das trevas, de trevas, não teve nada. Né? Que a gente vai ter grandes artistas que viveram no período medieval, como é o caso de Giotto di Bondone, que a gente vai estudar mais agora à frente, a gente vai ver que ele é que rompe com essa tradição e ele era medieval. Tá? Então não se justifica esse preconceito. Daí a B, qual foi a origem do nome Renascimento? Então lá, os homens que viveram entre os séculos XIV e XVI acreditavam que, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzidos na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da Antiguidade Clássica, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o nome Renascimento. Por quê? Porque eles vão remeter às obras da Antiguidade Clássica, né? Roma e Grécia. Então a cultura greco-romana para eles é uma cultura de renascimento. Então eles estão trazendo novamente uma coisa que já existia, por isso que vem desse renascer, renascimento. A C, como o renascimento é visto pelos historiadores atuais? Então aqui, ó, de um lado é visto como uma ruptura, de outro como uma continuidade da arte e da cultura produzidas na Idade Média. Então a gente vai ter duas correntes de historiadores, aqueles que acham que rompe completamente e aqueles que continuam o processo, como é o caso de Jacques Le Goff, que fala da longa Idade Média. Para ele a Idade Média vai até o século XVII.
Ela não termina em 1453 com a tomada, né, de Constantinopla pelos turcos otomanos. Por quê? Porque ela continua ainda tendo traços daquela medievalidade dentro da Idade Moderna. Então a gente vai ter duas correntes aí de pensamento sobre essa ruptura ou permanência. Tá? Atividade 4. Atividade 4 é uma atividade de múltipla escolha, então vocês vão ter 4 sentenças, diferentemente do que a gente fez na 1 e na 2, a gente vai buscar aqui o incorreto. Então você vai buscar a questão que é incorreta. Tá? Então a gente tem 3 sentenças corretas e uma errada. Então eu vou dar um tempinho e a gente já volta na sequência com a correção. Então, a gente está de volta com a correção da atividade 4. Então, era para vocês verem qual era a sentença incorreta. E a incorreta é a letra A. Então, aqui, ó, não foi influenciado pelo contexto europeu dos séculos XI e século XIV. O Renascimento foi, né? Então, teve aquelas várias mudanças ali que ocorreram entre o século XI e século XIV que vão influenciar diretamente o surgimento do Renascimento. Aqui, características do Renascimento. Então, a gente já viu, né, a valorização do passado greco-romano, porque o artista renascentista achava que a cultura grega e romana é que faziam um novo nascer. Então, eles estavam trazendo agora um renascimento, tá? O antropocentrismo, que a gente viu até o homem vitruviano, que é um esboço ou um desenho do Leonardo da Vinci, o homem como centro, o homem dominando todos os espaços, né? Então, a gente sai de um teocentrismo para um antropocentrismo. O individualismo, né? Então, atualmente, né, a palavra individualismo é usado muitas vezes como sinônimo de egoísmo. Só que, na verdade, é que o homem, com a chegada do capitalismo, com a mudança de mentalidade, ele começa a se preocupar muito mais com o eu do que com o nós.
Então ele sai de uma visão coletiva para uma visão individual. E o Renascimento também traz isso, né? Uma nova visão de tempo, né? Para os renascentistas, o tempo pertence ao homem. Então ele deve usá-lo da maneira que ele acha melhor para conhecer, para aperfeiçoar, para crescer. É o momento do homem se tornar mais racional, mais razão. Tá? Já na visão medieval, o tempo pertence a Deus, é Deus que dita o tempo. Então você tem o tempo lá das matinas, né, das vespertinas, o tempo de fazer o arado da terra, então tudo é pautado por Deus. Para o homem renascentista, não. É nós, os homens, que fazemos o nosso tempo de conhecer, de crescer, de ampliar o nosso conhecimento. Então aqui agora a gente vai para a atividade 5. A atividade 5 também é uma atividade para você escolher a sentença incorreta. Então eu vou dar um tempinho e a gente já volta com a correção.
Então vamos à correção da atividade 5. Como eu falei para vocês, né, vocês tinham que escolher a alternativa incorreta e na sequência justificar essa alternativa. Então a incorreta é a letra D, uma visão do tempo segundo a qual o tempo pertence a Deus. Por isso é pecado emprestar dinheiro a juros. Então, na verdade, essa sentença está incorreta, né? Eles não têm essa visão do tempo. Eles têm justamente o contrário, que o tempo pertence ao homem, tá? Ao homem. Ele que faz o seu tempo e não mais Deus que dita o tempo do homem. Que daí é uma questão também individualista, né? Fora a questão do tempo, de uma nova noção de tempo, é a questão do individualismo. Né? Se antes você tinha que ir no coletivo, dentro de uma igreja, pedir o perdão dos seus pecados, orar, penitenciar, agora não. Cada um se salva de acordo com a sua noção de salvação. E cada um depende do seu empenho próprio para realizar ou não determinada coisa. Então aqui, ó, uma visão de tempo segundo a qual o tempo pertence ao homem e deve usá-lo em benefício próprio. Questão individualismo, né? Próprio é si mesmo. Então isso já traz novamente a noção de individualismo, que é muito forte no Renascimento. Atividade 6. Atividade 6, você vai escolher a sentença correta. Então, sobre a que a gente viu até agora sobre o Renascimento, o que é correto afirmar? Veja qual que você acha que é correta e a gente já volta na sequência com a resolução.
Então vamos para a correção da atividade 6. Vocês tinham que escolher a alternativa correta. E a alternativa correta é a letra C. Os artistas e cientistas do Renascimento viam as obras dos gregos e romanos da antiguidade, né, como um modelo de inspiração para suas obras. Por isso que se chama Renascimento, né? É um renascer. Então já existia essa cultura greco-romana e agora ela é retomada pelos artistas renascentistas. E agora a gente chega aí nas considerações finais da nossa aula de hoje, que a gente deu uma introdução no Renascimento e nas características principais do Renascimento e do artista renascentista, né? E entendemos um pouco melhor a importância desse movimento para a Europa, que se inicia na Itália, se espalha pela Europa e depois para o resto do mundo. Na próxima aula a gente vai seguir na trilha do Renascimento, vendo principalmente os artistas renascentistas. Então eu aguardo vocês até a próxima aula. Aqui a gente tem uma sugestão de leitura para vocês, né? Uma breve história da Europa do Jacques Le Goff, uma leitura muito gostosa e prazerosa, que eu tenho certeza que o aluno que for buscar vai ler rapidinho, que é um livro bem fininho. Então, como a gente está aí, né, em isolamento social, em quarentena, você tem tempo de sobra para realizar leitura e aprofundar o seu conhecimento. A gente tem a obra do Shevchenko, O Renascimento, que a gente lê um trechinho durante a aula, e aqui a gente tem uma releitura do Leandro Carnal sobre William Shakespeare, onde ele trata sobre as obras do Shakespeare, Romeu e Julieta e outras obras aí. Então, seria bem interessante que você, aluno, se interessasse por isso. Então, até a próxima aula de História.